mulher de fé tocou o manto do Senhor e o impossível vai acontecer com você. Olá, queridas, amadas irmãs, a paz do Senhor. Eu espero que as irmãs estejam bem, com saúde. Apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, mas eu creio que o Senhor tem cuidado de cada uma de vocês, amém? Então, eu estou aqui para compartilhar com as irmãs uma reflexão, porque esse mês de julho, no dia 15 de julho, a MCM da nossa igreja, ela completa 41 anos de existência. E como esse ano está sendo um ano bem diferente, bem atípico, nós não faremos um culto em celebração ao aniversário da MCM. Mas nós estaremos compartilhando com vocês algumas reflexões da revista Visão Missionária. E hoje, nessa primeira semana, nós iremos compartilhar um estudo que está na nossa última revista, que é Celebrando a Glória do Reino de Deus. É uma reflexão muito bacana e eu quero compartilhar com as irmãs. Analisaremos o tema sugerido à luz da revelação bíblica indicada, encontrada em Apocalipse 11:15. Depois, se as irmãs quiserem, deem uma olhada lá nas Bíblias de vocês, Apocalipse 11, verso 15, que assim está escrito na versão da nova tradução na linguagem de hoje. Então, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu fortes vozes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. Essa última trombeta, ela tocou anunciando que agora quem reinará para sempre é o nosso Deus, amém? Então, continuando, o versículo encerra uma série de 7 trombetas que são tocadas, cada uma trazendo um juízo de Deus sobre a humanidade. Essa trombeta, entretanto, inicia de um modo completamente diferente das demais, respeitando o significado da perfeição que o numeral 7 possui na cultura judaica. Essa trombeta realiza uma revelação e celebra o início de uma nova era, de governo universal de Deus e do Messias, cujo reinado durará para sempre. Nós sabemos que o nosso Deus ele é soberano e a sua glória ela é tremenda. Então, celebremos a glória do reino de Deus. Amém? E o texto não revela quem celebra a revelação nem a sua quantidade, mas a intensidade das vozes e a sua localização. Isso esclarece que nós não devemos esperar que esta revelação se dê através de seres humanos ou qualquer manifestação terrestre, mas exclusivamente de Deus, vinda dos céus. E então, isso aqui, essa palavra aqui para nós, ela quer dizer que nós não devemos acreditar, não é? Em qualquer revelação, não é? A própria palavra está dizendo para nós que a revelação, ela vem dos altos céus, ela vem de Deus.
Então, a verdadeira revelação, ela vem de Deus. Que nós não venhamos a acreditar em revelações humanas, não é verdade? Temos que ter esse entendimento, essa sabedoria. E o reino eterno pertence a Deus, nosso Senhor, e ao Messias que Ele escolheu, o Jesus, o Cristo, como já adiantado no capítulo 3, versículo 21, em que ambos ocupam o trono, remetendo-nos à verdade dita por Jesus e registrada no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Meu reino não é deste mundo, mas de outro lugar. E isso também traz para nós aquela palavra que diz que nós vivemos aqui nesse mundo, não é? Mas nós não pertencemos a este mundo, né? Nós pertencemos a um mundo muito diferente desse mundo aqui. Nós pertencemos a um mundo que é o reino de Deus. Nós pertencemos a um mundo totalmente melhor do que esse em que nós vivemos, mas nós não pertencemos. Amém? E continuando, dessa forma é confirmada a centralidade de Jesus Cristo como a razão de toda a existência humana. Em seu encontro com Deus, apenas Jesus, que está sentado no trono com Deus, reinando juntamente com Ele, poderia levar os seres humanos a integrarem este reino divino eternamente. Como que nós temos que acreditar, não é? Nós temos que crer que o Senhor Jesus, ele tem que ser o centro das nossas vidas. E nós, como mulheres cristãs em missão, nós temos que passar isso para as pessoas. Nós temos que falar dessa centralidade para as outras mulheres, para aquelas que ainda não conhecem esse reino de Deus. E continuando, o próprio Jesus já havia dito aos seus seguidores acerca desta centralidade de sua unicidade com Deus, conforme as suas palavras reveladas no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Depois as irmãs podem olhar. E onde Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele não diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso significa que ele está ali próximo. Jesus, o Filho de Deus, Jesus e Deus, eles estão muito próximos. Então, por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, o Pai está próximo dele, está ali pertinho, juntinho dele. Amém? Ao final da revelação é dito que Deus reinará para todo o sempre, ou, em outras versões, de séculos em séculos. O Senhor, ele reina, o Senhor, ele reinará para sempre. E é essa verdade que nós devemos pregar, que nós devemos passar para as pessoas, que nós devemos falar. Nós devemos falar desse reino de Deus para as outras pessoas, para aqueles que ainda não o conhecem. E aí, continuando, eu gostei muito dessa parte aqui, dessa reflexão, onde diz assim, olha: os primeiros seguidores de Jesus o viram pregado
e morto em uma cruz. Viram-no também ressuscitado, retornando aos céus, e ouviram que deveriam ser testemunhas de tudo que viram e ouviram, de tudo que ele fez e faz. Ato contínuo, seus seguidores começaram a pregar esta boa notícia por todos os lados, sendo imediatamente perseguidos pelo Império Romano. Isso quer dizer para nós que nós temos que ser testemunhas aqui desse evangelho do Senhor aqui. Nós devemos ser testemunhas, servir de testemunhas para as outras pessoas desse evangelho, desse amor de Deus, desse reino de Deus, o qual elas também devem pertencer, porque nós temos o privilégio de pertencer a esse reino. Mas e as outras pessoas? Nós temos essa missão, amadas, de propagar esse evangelho, de ensinar às outras pessoas esse evangelho, para que elas possam pertencer a esse reino, que é o reino de Deus. Amém? E temos que ser essa testemunha. E aí, continuando, e eu também gostei muito dessa passagem aqui, dessa parte aqui, onde o autor desse artigo aqui fala assim: atualmente há homens e mulheres que vivem em países onde não há liberdade de expressão religiosa e sentem a mesma pressão. Nesses países, os seguidores de Jesus muitas vezes pagam com a própria vida por sua fé em Jesus Cristo. E nesses países, como a gente sempre vê, pessoas são sacrificadas por pregar esse evangelho. Mas nós aqui, nós não sofremos essas perseguições. Nós somos livres para falar do amor de Deus. Nós temos liberdade para falar do amor de Deus. E aqui fala, continuando, e lá em Filipenses diz para nós assim: tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 4, verso 3. Esses cristãos que estão sofrendo essas pressões, eles creem que eles têm um Deus e que eles vivem nessa palavra e que eles, como está dizendo aqui, eles tudo podem naquele que os fortalece, que é o Senhor Jesus. Nós aqui, nós podemos celebrar o reino de Deus livremente, vivendo uma vida que glorifique ao Senhor, seja comendo, seja bebendo, seja tudo que nós fizermos, né, que façamos para a glória de Deus. Não é? É tão bom quando você faz alguma coisa, mas que você tenha certeza que é para a glória de Deus. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que aquilo ali não vai nos edificar em nada e que aquilo ali não vai servir para glorificar o nosso Deus, com certeza não vai adiantar nada você fazer, não é? E como a palavra de Deus ela é fiel e é verdadeira. E aí, continuando, achei muito legal também, que diz assim, olha, nós aqui, nós não estamos livres de opressões. É claro, nós não estamos livres. Sempre vai aparecer coisas para tirar o nosso foco. Sempre vão aparecer coisas para nos tirar da direção em que nós temos que caminhar. Mas que nós não venhamos a desviar do nosso foco, que é o reino de Deus. E eu vou só ler aqui para terminar a conclusão que diz assim: por isso, independentemente da pressão que sofremos diariamente,
precisamos ser homens e mulheres que celebram a glória do reino de Deus, não importando que outras vozes reivindiquem o comando da história, seja o dinheiro, a fama, para que não esqueçamos da certeza de que Deus reinará para todo sempre. Portanto, que a nossa vida seja sempre um celebrar constante da glória do reino de Deus. Então, que nós sejamos mulheres cristãs em missão, celebrando a glória de Deus. E que nós venhamos a orar, amadas, para que possamos continuar com essa missão, não é? E que possamos sempre estar pedindo sabedoria a Deus para que nós possamos continuar falando desse evangelho, desse reino de Deus, como nós temos feito e o Senhor tem nos abençoado. Amém? E aí eu vou deixar para a sua reflexão, minha amada irmã. Vou deixar 2 perguntas para vocês refletirem. A primeira é: de que maneira você demonstra gratidão a Deus por fazer parte do reino divino eternamente, por intermédio de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz? De que maneira você demonstra gratidão a Deus? A segunda: o que você tem feito como súdita do reino para alcançar mais pessoas, para que juntas possamos celebrar a glória de Deus, né? O que você tem feito como súdita? Súdito quer dizer está sob a responsabilidade, está sob a autoridade, tá? Súditas é isso, né? Então, de que maneira nós estamos demonstrando gratidão e o que nós temos feito como súditos, ou seja, como obedientes que nós temos de ser. Então, fica essas 2 perguntinhas para a reflexão das irmãs. Amém? E na próxima semana nós teremos uma outra reflexão. Nós teremos 4 reflexões nesse mês de julho. E que continuemos em oração. E que muitos e muitos e muitos aniversários da MCM na Cibes a gente possa estar juntas para a glória de Deus. Fiquem na paz.